aí. Já tá chegando o outono aqui. Aproveitando os últimos momentos do verão. E hoje a gente vai falar sobre a real vida aqui na Inglaterra. Quando a gente sai do Brasil e vem aqui para a Inglaterra, para a Europa, né, do modo geral, ou para os Estados Unidos, a gente tem a impressão de que tudo é perfeito, né? E que tudo funciona, que é tudo uma maravilha, né? Mas se tu for turistar é uma coisa, mas viver o país como um imigrante começa a aparecer os problemas, né? Com o tempo a gente vai vendo que aqui nem tudo é perfeito, né? E no Brasil nem tudo era tão ruim assim. Eu acho que talvez a gente tenha o costume de maximizar os problemas do Brasil, né? E aqui minimizar. Não que aqui seja ruim ou né, nada disso, mas existem também aquela falsa impressão de que aqui é um lugar perfeito. Começa pelos costumes, né? Aqui que são muito diferentes daquilo que a gente está acostumado, né? Eu posso falar de algumas coisas básicas assim que a gente geralmente não está acostumado. No verão aqui os transportes públicos, por exemplo, eles não têm estrutura nenhuma para o calor. E as pessoas não têm o costume de usar desodorante. Então a gente percebe assim um mau cheiro violento nos transportes públicos, principalmente o metrô. Em Paris é muito comum isso também. Dizem que isso é cultural, né? Que por isso que os melhores perfumes são de Paris e dessa região aqui da Europa, porque eles realmente é meio cultural isso. Usavam o perfume meio para mascarar esse problema de falta de banho, mas é real. Realmente eles não são muito chegados em banho. E escovar os dentes também não é uma prática muito comum, né? E a gente começa a se deparar com aqueles cenários assim que num primeiro momento pareciam glamourosos e aí começa a aparecer a verdade. Mas nada que isso não se contorne, digamos assim, né? E esse problema da falta de banho, escovar os dentes, esse tipo de situação não é por falta de dinheiro, não são pessoas pobres, não. Isso aí eu já vi muita gente com dinheiro assim que simplesmente não tem o costume mesmo, não são chegados na coisa. Dá para perceber que isso é uma prática normal, dá para dizer, aqui. E para nós brasileiros é meio chocante isso, né? Mas outra coisa que é meio complicado de aceitar é que devido ao aluguel caríssimo aqui, principalmente acontece muito mais com os britânicos isso, eles saem de casa muito tarde ou às vezes nem saem de casa. Eles ficam morando com os pais assim com uma idade avançada, né? Isso em função do o preço dos aluguéis aqui em Londres é realmente caríssimo, então eles acabam ficando morando junto com os pais, né? E os imigrantes que vêm de fora acabam compartilhando casa, então isso acaba tirando um pouco do brilho da cidade, né? Porque tira um pouco da dignidade. Coisa muito comum aqui é que as pessoas não usam carro aqui em Londres, né? É uma coisa assim, é bem difícil, porque para tu manter um carro aqui na cidade de Londres é meio inviável, assim, né? As pessoas bebem muito, então acaba mais atrapalhando do que ajudando. Agora no interior é necessário ter carro. Aqui na cidade de Londres o pessoal usa muito metrô, Uber, né? E ônibus mesmo. Então isso é uma prática, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, usa muito transporte público. Isso seja ruim, né? Usar transporte público até é uma boa, né? Mas quem vem às vezes do Brasil, assim, acostumado a viver em cima do carro, acaba tendo um pouquinho de um choque, assim, de realidade, né? E acaba sendo mais um na multidão. Isso até é bom, porque as pessoas às vezes têm a ideia de que bens materiais é uma coisa que vai encher o cara de orgulho
ter carrão e coisa e tal, e aqui o pessoal realmente não dá bola para isso, né? O pessoal usa muita bicicleta também, é muito comum usar bicicleta, e a gente vê ainda que isso não chegou no Brasil, né? É uma coisa assim que pode ser uma coisa, para algumas pessoas ser encarada como uma coisa negativa, mas eles já estão lá na frente, né? É uma questão de consciência também ambiental, para não poluir, aquela coisa toda. Coisa bastante comum também, que para nós é estranho aqui, é que tudo fecha muito cedo aqui. Nos dias de mais badalação do verão, às vezes 11h30, meia-noite já acaba tudo. Aqui, só para ter uma ideia, anoitece no verão, às vezes 10h30, 15 para as 11. E esse horário às vezes está fechando tudo, pub, né, essas casas noturnas, eles têm que obedecer uma lei, né? E para preservar o silêncio da vizinhança, então termina tudo muito cedo. Isso acaba sendo muito estranho, sabe? Porque para nós, geralmente, lá no Brasil, este horário é quando começa a badalação, né? Cultuam muito essa questão de ir para pub e beber muito. Homem, mulher, de tudo, assim. É impressionante. E é cotidiano, assim, praticamente segunda e terça que é fraco. Quarta, quinta é muito forte aqui, é todo mundo em pub, sexta, sábado, aí domingo dá uma bela caída. Mas é praticamente todos os dias de pub aqui, né? E o pessoal também fuma muito. Isso é outra coisa muito ruim aqui, que o pessoal realmente fuma pra caramba aqui. Os hábitos são de pessoas assim que não têm muita consciência, assim. E olha, a gente está na Europa e isso aqui deveria de ser mais essa questão de preservar a saúde, fazer exercício físico. A gente vê bastante academias aqui lotadas e tal, mas geralmente é muito pessoal do leste europeu, russo, brasileiro, porque o pessoal nativo daqui, nada disso. É uma coisa assim que eles não têm nenhuma vontade de ter um corpo legal. Não que seja... Ter corpo legal é fundamental, não é por aí, não é questão de vaidade, é questão de saúde mesmo. Mas não se preocupam com isso, não. Não se preocupam em botar um desodorante, não se preocupam de fazer exercício, fumam. Então são hábitos bem rudes, assim, bastante ruins, assim, para o cotidiano das pessoas, né? Para onde o cara passa é sempre esse mundo de bicicleta aqui, ó. Londres é uma cidade que tem dificuldade com a mobilidade urbana, né? Muito movimentada e tal, as ruas estreitas. Então a bicicleta realmente é muito utilizada aqui, inclusive por deliveries, né? Tem entregas aqui, bastante gente trabalha com isso, com bicicleta. No inverno é extremamente complicado para esse pessoal trabalhar, frio, chuva, né? Vento, às vezes 2, 3 graus. E o pessoal com a mochilinha nas costas, correndo aí a região fazendo entrega. Tem alguns trabalhos aqui que realmente são bastante complicados. E aí tira bastante o glamour da cidade, porque muitas pessoas vêm para cá com uma ideia aí e acaba sofrendo bastante, né? Mas com o tempo, lá na frente, as coisas começam geralmente a se ajeitar, né? Tem a questão tem a questão do governo também, que ele ajuda em muitos casos, né? Então acaba que melhora bastante a situação das pessoas. Ele ajuda com habitação, filho, todo tipo de situação. O governo aplicar isso. Então a pessoa que tem dificuldade mesmo, o governo ajuda. Inclusive houve uma polêmica muito grande, que tinha muita gente do leste europeu, de outros países, que vinham para cá antes do Brexit, isso porque agora eles não podem mais entrar aqui, né? Porque agora a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, mas antes vinha muito polonês, gente da Hungria, romeno, pessoal do leste, geralmente, são países em mais dificuldade, vinha aqui para ter filho e ficava por aqui e o governo ficava ajudando e tudo mais. Então era uma coisa que foi dos pontos de muita crítica e que ajudou a Inglaterra a sair da União Europeia, né? Foi uma questão chave, digamos assim.
essa dos auxílio a não britânicos, né? Tipo, o governo aqui estava carregando todo mundo nas costas, a Europa inteira, nessa questão, né? Os hábitos esquisitos aqui que dificultam um pouco as pessoas a ter uma adaptação, principalmente para brasileiros, assim, que tem um ritmo de vida diferente, né? Com praia, festinha, toda hora e tudo mais. Quem já vinha de uma vida reservada no Brasil e que não gostava muito de agito, aqui vai gostar, vai se identificar com o povo daqui, né? Acontece algumas exceções também, não dá para generalizar. Encerrando o vídeo por aqui, a gente começou o vídeo lá no Paddington Recreation, que é um centro de treinamento, e agora indo em direção a Kilbo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.